Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 9 de janeiro. O dia seguinte aos ataques terroristas contra o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Os chefes dos três poderes se reúnem e divulgam uma nota em que repudiam os atos. Sobe para 18 o número de vítimas da chuva em Minas Gerais. Uma paralisação de motoristas de ônibus afeta 39 linhas na zona sul de São Paulo. E ainda o adeus a Roberto Dinamite. O corpo de um dos maiores artilheiros do futebol foi velado no estádio de São Januário, no Rio. Agora, no Brasil TV. Um dia depois que uma minoria bolsonarista radical fez um grave ataque à democracia, as reações vieram de todo o Brasil e de líderes do mundo inteiro. Ontem, vândalos invadiram e provocaram destruição nas sedes dos três poderes, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Hoje, os chefes dos três poderes se reuniram e divulgaram uma nota de repúdio. E por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, os acampamentos de bolsonaristas radicais estão sendo desmontados por todo o país. A Polícia Civil informou que efetuou 204 prisões ontem. Outras 44 pessoas foram detidas nas dependências do Senado e da Câmara pela Polícia Legislativa. A Giovana Teles acompanhou a operação de hoje. Uma fila de ônibus para levar os bolsonaristas radicais que estavam acampados desde novembro em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A saída foi voluntária. A ação da Polícia Militar e do Exército hoje cedo foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada depois de pedidos da Advocacia Geral da União e do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. 1.200 homens e mulheres foram levados para a Superintendência da Polícia Federal. Eles vão passar por uma triagem e já existe uma autorização judicial para aqueles que permanecerem presos serem levados para o complexo penitenciário da Papuda. Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para o poder público acabar com as concentrações em frente aos quartéis em todo o país e desocupar vias e prédios públicos estaduais e federais. As operações de desocupação devem ser realizadas pelas polícias militares nos estados e Distrito Federal e podem receber apoio da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Alexandre de Moraes também determinou a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal. Os proprietários desses veículos deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas para apresentar a relação e identificação de todos os passageiros e dos contratantes do transporte. E proibiu que ônibus e caminhões com manifestantes entrem no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. A PRF e a Polícia Federal deverão providenciar o bloqueio, a imediata apreensão desses veículos e ouvir todos os passageiros com base na lei antiterrorismo. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, terá que enviar ao STF o registro de todos os veículos que entraram no Distrito Federal entre os dias 5 e 8 de janeiro. Ontem à noite, antes da decisão de Alexandre de Moraes, o governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB, pediu desculpas pelos atos de terrorismo. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática e o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Alexandre de Moraes afastou o governador por um prazo inicial de 90 dias. Na decisão, o ministro citou que diversos e fortíssimos indícios apontam graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, pelos quais é responsável direto o governador do Distrito Federal. Para Moraes, manter Ibanez no cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direta ou indiretamente, por meio da destruição de provas e de intimidação a outros servidores públicos.
Com o afastamento de Ibanez Rocha, quem assumiu o governo do Distrito Federal foi a vice-governadora Celina Leão, do Progressistas. Ela chegou aqui ao Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, ainda pela manhã. Antes, participou de uma reunião com Ibanez na casa do governador afastado. Em nota, o GDF repudiou os atos de ontem, chamou de atos terroristas e disse que está colaborando com as investigações. Em vários momentos da decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita a omissão do governo do Distrito Federal. Em um dos trechos, ele fala sobre a atuação do agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado pelo governo do DF após os atos de ontem. No mesmo dia, a Advocacia Geral da União pediu a prisão dele. O pedido ainda não foi analisado. Segundo Moraes, o descaso e conivência de Anderson Torres, cuja responsabilidade está sendo apurada em petição em separado, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Moraes diz que nada justifica a existência de acampamentos com terroristas e, novamente, afirma que houve omissão e conivência das autoridades do Distrito Federal. Absolutamente nada justifica a existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal. Absolutamente nada justifica a omissão e conivência do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal com criminosos que previamente anunciaram que praticariam atos violentos contra os poderes constituídos. Na madrugada de hoje, Anderson Torres, que está nos Estados Unidos, classificou os atos como um dos pontos mais tristes dos últimos anos e se defendeu das acusações de conivência com os terroristas. Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos. Você viu aí que o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão e bloqueio dos ônibus que transportaram golpistas para Brasília. Nas estradas de Goiás, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5 ônibus e mais de 100 pessoas foram encaminhadas para a Polícia Federal, entre passageiros e motoristas. O Fábio Castro tem as informações. Olá, amigos do Brasil TV. Aqui na porta da Polícia Federal em Goiânia, a segurança foi reforçada com o carro da Guarda Metropolitana, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Para cá foram trazidos os passageiros que estavam no ônibus apreendido na BR-153 em Morrinhos, no sul do estado. Segundo os policiais, este ônibus estava voltando de Brasília para Piraí do Sul, no Paraná. O veículo continua aqui na garagem da Superintendência da Polícia Federal. Os 29 passageiros e 2 motoristas passaram por revista e tiveram celulares apreendidos e estão sendo ouvidos. Em nota, a Aviação Iapó disse que alugou o ônibus para uma viagem turística com destino a Brasília e que na empresa não existe posicionamento político partidário e desaprova ações ilegais. Outros 4 ônibus foram apreendidos nas rodovias federais de Goiás. Em Hidrolândia, um veículo com 12 passageiros foi parado. Em Catalão, durante a manhã, um ônibus também com 12 passageiros foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade. Para atender essas ocorrências, a Polícia Federal fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que também está recebendo nas delegacias da Polícia Civil essas pessoas e os veículos que foram apreendidos. Todos os ônibus parados aqui em Goiás constam na lista de placas da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a apreensão e o bloqueio de todos os ônibus identificados pela PF que levaram os terroristas para o Distrito Federal. Segundo a PRF de Goiás, até o momento, 104 pessoas foram encaminhadas para as delegacias aqui em Goiás. Fábio Castro, para o Brasil TV. A cobertura completa das ações contra os terroristas e as repercussões daqui a pouco no Jornal Nacional. A Defesa Civil de Minas Gerais já confirmou 18 mortes no estado desde o início do período chuvoso. Em Santa Luzia, um idoso morreu na casa onde morava, atingida por um deslizamento de terra.
Aumentou para 18 o número de mortes provocadas pela chuva aqui em Minas desde o início do período chuvoso. Foram 4 só neste fim de semana. Em um dos casos, um rapaz de 23 anos morreu soterrado depois que a casa em que ele morava desabou em Barbacena, na Zona da Mata. Testemunhas disseram que ele e outras 5 pessoas haviam saído do imóvel após parte dele ceder. Mas o jovem voltou para pegar o celular e foi atingido por outro desabamento. Segundo a Defesa Civil, atualmente, 131 cidades estão em situação de emergência no estado. A chuva já deixou cerca de 10 mil pessoas desalojadas e quase 2 mil desabrigadas aqui em Minas. Essa água toda nos rios de Minas segue em direção ao Oceano Atlântico. E no caminho provoca mais alagamentos, como na região norte do Rio de Janeiro, onde também tem chovido bastante. No município de Santo Antônio de Pádua, um homem morreu. Ele estava desaparecido desde ontem e hoje o corpo foi encontrado. O nível da água já começou a baixar, mas ainda preocupa os moradores. Estamos aqui em Santo Antônio de Pádua, cidade da região noroeste fluminense. Temos algumas imagens que vão mostrar bem a dimensão da cheia do Rio Pomba aqui na cidade. O rio atingiu a cota de transbordo e alagou várias ruas e bairros aqui da região e até agora quase 7 mil pessoas estão desalojadas e 13 pessoas desabrigadas. E com isso o hospital de campanha precisou ser montado porque o hospital municipal também foi atingido pela água aqui da enchente do Rio Pomba. Vamos mostrar como que está a situação atual aqui agora. O rio ainda sim está atingindo algumas ruas aqui da cidade, mas o que está sendo feito aqui hoje é um trabalho de limpeza, os moradores tentando recuperar o que perderam, mas assim, segundo a Defesa Civil, o rio está abaixando bem devagar. A gente fala agora da paralisação dos ônibus de quase 40 linhas que atendem a Zona Sul de São Paulo por causa de um protesto de motoristas e cobradores por melhores condições de trabalho. Os passageiros que queriam embarcar no terminal Grajaú hoje cedo foram pegos de surpresa com um aviso sonoro. As linhas que operam pelo terminal estão operando com intervalo prolongado. A dona Maria até sabia da situação. Quando eu acordei aí, cadê os ônibus? Tava passando. Vocês estavam passando, falando, né? Aí pronto, eu fiquei esperando para ver se melhorava, mas não mudou nada. Tá a mesma coisa, essa hora ainda. A paralisação começou bem antes, por volta de 00:30, e afetou linhas que saem de bairros da Zona Sul, como Grajaú, Santo Amaro e Varginha, em direção ao centro. O serviço da dona Eliane hoje seria no Brás. Seria, porque com a demora, ela desistiu de ir. Quanto tempo você ficou esperando aqui? Já tem 1 hora já que eu tô aqui. E não conseguiu pegar um ônibus? Vou perder meu dia de serviço por causa deles. Eles não avisam. Fica difícil, né, pra nós. Vai voltar pra casa então agora? Vou voltar, né, que eu não aguento, que eu tô com problema de saúde, não dá pra ir em pé. Das 39 linhas afetadas pela greve, 5 saem aqui do terminal Grajaú. Elas estão operando pelo sistema Paese, que é acionado pela SP Trans quando há interrupção na circulação dos ônibus. A prefeitura autuou a empresa Viação Grajaú pelas viagens que não foram realizadas. Segundo o Sindicato dos Motoristas, cerca de 1.000 trabalhadores cruzaram os braços em protesto à demissão, que eles julgam injusta, de 3 funcionários. Além disso, eles alegam punições indevidas, o não pagamento de feriados, desconto por afastamento médico e problemas com o plano de saúde oferecido pela empresa. A Viação Grajaú, por sua vez, diz que o movimento grevista é em razão de uma disputa política dentro do sindicato, que as demissões foram todas legais e que a paralisação é abusiva, por isso vai ser alvo de ação na Justiça do Trabalho. E a dona Maria, que não tem nada a ver com essa discussão, já está fazendo as contas, porque sabe que vai chegar atrasada ao trabalho hoje. Tem que ficar até mais tarde. Vou chegar lá umas 10 horas, 11 horas, vou ficar até umas 8, 9 horas. Tem que compensar. Tem que compensar, né? Porque eu tenho serviço para fazer. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, ainda não há previsão do protesto acabar. A SP Trans lamentou o protesto e disse que colocou mais de 180 ônibus da Operação Paese para rodar, com prioridade para as linhas com maior demanda e para os trajetos que não contam com outras opções de transporte. A gente muda de assunto para falar sobre as tristes consequências da falta de respeito com o meio ambiente. Uma tartaruga marinha com mais de 150 quilos foi encontrada bastante ferida, com uma nadadeira amputada, numa praia do litoral norte de Pernambuco.
157 quilos, 1,28 m de comprimento, pelo menos 50 anos de vida. Esta é uma tartaruga verde, espécie que há pouco tempo corria risco de desaparecer dos oceanos, mas entrou para a categoria quase ameaçada e está lutando bravamente para sobreviver. Ela foi encontrada há 6 dias com um ferimento grave na praia de Porto de Pedras, no litoral norte de Pernambuco. Teve a nadadeira esquerda dianteira amputada, está muito debilitada e precisa de cuidados diários. A UTI fica na sede da ONG Ecoassociados, em Porto de Galinhas, mas os primeiros socorros foram no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Ela fez exames de imagens e de sangue antes de ser transferida. Soro, suplemento alimentar à base de cálcio e glicose, troca de curativos, óleos cobertos de gaze para manter a umidade e reduzir o estresse. A tartaruga ainda requer muita medicação. O perigo não passou. A tartaruga vai ser submetida a uma cirurgia complexa para cobrir a parte exposta da lesão. A ferida está muito contaminada e os veterinários avaliam a necessidade de amputar um pedaço do osso da nadadeira. É um animal que inspira cuidados constantes por estar com a nadadeira, semi-amputada, e aí esse animal precisa receber tratamentos diários. E por conta disso a gente tem feito todos os cuidados desde a chegada dela aqui. As tartarugas marinhas percorrem imensas distâncias no oceano e sempre voltam ao local onde nasceram para desovar. O Nordeste é o berçário preferido da tartaruga verde e aqui, perto da costa, elas encontram o perigo. Além da poluição, outra grande ameaça às tartarugas marinhas é o contato com os pescadores. Eles enxergam nesse animal tão inofensivo um destruidor das redes de pesca. E o resultado são mais tartarugas mutiladas do que a gente imagina. Além de ser uma crueldade, isso é também um crime ambiental. O litoral pernambucano vem perdendo muitas tartarugas devido a esse processo de emalhamento nas redes, ou seja, a pesca de forma incoordenada que acaba emalhando essas tartarugas. E o pior ainda é quando essas tartarugas são encontradas vivas na rede ainda e as pessoas cortam sua nadadeira. O crime prevê de 6 meses a 1 ano de prisão, mas a fiscalização nem sempre chega aos culpados. As vítimas ficam marcadas para sempre. Das 4 tartarugas que estão se recuperando na ONG Ecoassociados, 3 tiveram as nadadeiras decepadas ou cortadas. Os ambientalistas se esforçam para conscientizar as pessoas sobre a importância de cada espécie para a natureza. O museu ajuda nesta missão. É conhecendo a biologia, as ameaças, os desafios das tartarugas marinhas que podemos aprender que toda vida merece ocupar o seu lugar no mundo. A seguir, a celebração das religiões de matriz africana que acontece em frente à igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Olinda, no 2º domingo do ano. Brasil TV de volta, falando de uma celebração que acontece há 40 anos na cidade de Olinda. As Águas de Oxalá é uma cerimônia das religiões de matriz africana em frente à igreja de Nosso Senhor do Bonfim, no 2º domingo do ano. É para reverenciar os ancestrais e pedir proteção para o período carnavalesco. As vestimentas, os sons, a dança e a fé abrem passagem para o rito que pede proteção a Oxalá para o ano que se inicia. Representantes de mais de 40 terreiros do Recife, Olinda, cidades da região metropolitana e de outros estados participaram da cerimônia. Com sabão, lavanda e outras ervas, as águas de Oxalá são preparadas durante a festa e simbolizam renovação. As escadarias da Igreja do Bonfim e as ladeiras do sítio histórico são lavadas com a ajuda de vassouras. A lavagem é a benção, a primeira benção que nós recebemos durante o ano. É a graça de receber o axé de Oxalá, o axé de todos os orixás, as águas que é trazida por Oxum, e para nos abençoar
No candomblé e em outras religiões de matrizes africanas, Oxalá é o Pai Maior, o mais respeitado de todos os orixás, aquele que criou o mundo. Representa no sincretismo religioso a figura de Jesus Cristo, simbolizada nesta imagem para os católicos. Demonstrando a união e o respeito entre as religiões, o Monsenhor Maurício, pároco da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim em Olinda, cumprimentou a todos e abençoou em oração a festa. Giselina foi com a família pela primeira vez acompanhar a cerimônia. Gratidão a Deus e ao Oxalá, por estarmos aqui. Estou muito feliz e venho mais à procura de prosperidade, de paz, saúde, para mim, para familiares. A cerimônia das águas de Oxalá foi criada pelo Babalorixá Raminho de Oxóssi, que é patrimônio vivo de Pernambuco. Responsabilidade minha como zelador a fazer as águas. Durante a celebração, pais e mães de santos jogaram arroz, água de cheiro e flores, representando as bênçãos de Oxalá. Pombas brancas também foram soltas em sinal de reverência ao orixá. A celebração seguiu pelas ruas do sítio histórico de Olinda, com ritmos africanos e o sorriso de quem tem fé em Oxalá. Uma semana depois do velório do Pelé, o futebol segue de luto com a morte do maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite recebeu as últimas homenagens no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Dinamite morreu ontem, aos 68 anos, vítima de um câncer de intestino. O craque fez história no Vasco da Gama com marcas incríveis. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 1954, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Chegou na base do Vasco aos 15. 2 anos depois, já vestia a camisa do time profissional. No dia 25 de novembro de 1971, o Vasco venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, eu marquei meu primeiro gol. No dia seguinte, a manchete destacava: Garoto Dinamite explodiu. Apelido que acompanhou Roberto para sempre. Com ele em campo, o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história em 1974. Para mim, o gol é a identificação do jogador com a torcida, né? No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a tua energia e receber ao mesmo tempo a energia muito grande do torcedor. E como alegrou a torcida. Jogou 1.110 jogos com a camisa do Vasco e marcou 708 gols, maior artilheiro da história do clube. Também foi o maior goleador do Campeonato Carioca, com 279 gols, e do Campeonato Brasileiro, 190. Números imbatíveis, mesmo 30 anos depois de sua aposentadoria. Golaço sensacional de Roberto! Pela seleção brasileira, marcou 26 gols e disputou 2 Copas, 1978 e 1982. Saiu do Rio e se mudou para Barcelona, onde vestiu a camisa do time catalão em 1979. Depois de 3 meses, voltou ao Rio e quase jogou pelo arquirrival Flamengo. Conversamos se havia esse interesse de minha parte e se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, ceder no Flamengo. Mas o coração falou mais alto e ele voltou ao time cruzmaltino. Aproveito também, agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona. Chegou a vestir a camisa de outros 2 clubes brasileiros, a Portuguesa de São Paulo e o Campo Grande do Rio, mas sempre voltava ao time de São Januário. Em 1992, conquistou o seu último título, o Campeonato Carioca. Homem de sorriso marcante, Roberto fez muitos amigos nos campos. Em sua despedida, em um amistoso contra o La Coruña da Espanha, fez Zico vestir a camisa do Vasco. Foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Foram muitos anos, né? Nós praticamente com 17 anos para 18, começamos juntos. A amizade sempre foi pautada pelo respeito, né? Pelo carinho.
Depois da aposentadoria, se aventurou na política. Foi vereador e deputado estadual, mas não ficou muito tempo longe do Vasco. Em 2008, foi eleito presidente do clube, cargo que ocupou até 2014. Um amor sem fim entre Vasco, Roberto e a torcida. Em abril de 2022, Dinamite ganhou uma estátua em São Januário como forma de agradecimento por tudo que fez pelo clube. Eu acho que o maior legado é isso. É o ídolo na essência da palavra. Com sua morte, Roberto recebeu homenagens dos clubes que jogou, da CBF e também do presidente Lula. Na cidade do Rio, o prefeito Eduardo Paes anunciou que a rua que fica em frente de São Januário vai passar a chamar Avenida Roberto Dinamite. O velório do ídolo começou às 10 da manhã de hoje em São Januário. O Vasco decretou luto de 7 dias. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília.